Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é a infantilização do magistério. Do que se trata a infantilização do magistério? Todos os temas que nós queremos tratar com seriedade, com maturidade, existe um aprofundamento ou uma demora na obtenção de respostas. Por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, foi estabelecido o tripé macroeconômico e a nossa economia ficou baseada no tripé econômico. E toda vez que pensávamos em substituir o tripé econômico, tínhamos problemas. Dilma Rousseff falou que o Brasil precisava de uma nova matriz econômica. E isso gerou problemas muito graves para Dilma Rousseff, dentre os quais o impeachment. Esse problema, ou seja, a insegurança jurídica ou econômica que essa proposta de Dilma fez, resultou também em muitas discussões que geraram o seu impeachment. Ou seja, quando a discussão é econômica, quando a discussão é macroeconômica, há um aprofundamento filosófico, econômico e também ou quando não há muito aprofundamento, há uma demora nas discussões desse assunto, porque as matrizes econômicas interessam ao capital, as matrizes econômicas interessam ao eleitor que quer menos inflação. Então, existe um conjunto entre os interesses do capital, entre os interesses do investidor, seja da indústria tradicional ou o investidor no mercado financeiro. E existe também o interesse do consumidor médio, do consumidor comum, que quer uma economia caminhando bem. Então, quando o tema é economia, há ou um aprofundamento aqui ou acolá, e mesmo quando não há um aprofundamento das discussões, há uma demora. Há uma demora porque é um tema que é central na política de todo o país. Se a economia caminha razoavelmente bem, significa que o líder do executivo está razoavelmente bem avaliado, como é o caso agora do governo Lula. O governo Lula se recupera de todos aqueles reveses de popularidade. O PT, o Lula se recupera gradativamente de todos aqueles reveses de popularidade, porque há uma percepção de que a economia vai bem. Então esse tema ele é levado muito a sério. Então, por que eu estou fazendo uma comparação da economia com a educação? Porque quando o tema é a educação, nós não temos a popularização ou a democratização de um debate mais denso, mais robusto, e a gente não percebe uma demora na discussão dos temas. E quando os temas são discutidos, quando os problemas da educação são trazidos, eles são trazidos de forma infantil até. Eles são trazidos de forma superficial, eles são trazidos de forma rápida, embrulha e manda, e eles são trazidos com um nível, com um requinte de infantilização que me espanta profundamente. Quando a reforma do ensino médio foi proposta pelo governo Temer, a primeira coisa que o governo Temer quis fazer,
após o impeachment da Dilma, foi a reforma do ensino médio. Foi a primeira proposta enviada por Temer. Vamos discutir com a sociedade, vamos discutir com o professor, e nada. Tudo conversa para boi dormir, embrulha e manda, e em pouco tempo a reforma ou a deforma do ensino médio chegou. E ela não chegou com aquele debate democrático necessário. Ela não chegou com a demora necessária de um tema como é a economia. Ela chegou, ela foi colocada. A percepção é que a maioria esmagadora dos professores não gostam dessa reforma. Porque ela é deletéria para os interesses, sobretudo das camadas mais carentes. Por quê? Agora teremos Enem. Será que no Enem e nos vestibulares da vida vai cair o que rola por aí? Com certeza não. Matérias sobre como se faz brigadeiro, como tem acontecido aqui no Rio de Janeiro? Com certeza não. As matérias, só para vocês terem uma ideia, tem colégios particulares de educação infantil que está colocando filosofia, que está colocando sociologia, sobretudo a filosofia. Por quê? Porque quem tem na cabeça de uma determinada elite, de uma determinada classe média, quem tem que pensar, quem tem que raciocinar, quem tem que pensar o país são as classes médias para as mais altas. Mas não a população como um todo, não o aluno da escola pública. E as discussões da educação, elas são trazidas para a escola verticalmente, de uma maneira totalmente infantil. Não há uma maturidade, não há profundidade e não há demora nas discussões. E as discussões sobre o magistério, as discussões sobre educação, elas são as mais rasas, as mais superficiais possíveis. E a relação do Estado com o professor, a relação do Estado com o magistério é também uma relação infantil, uma relação infantilóide. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Cláudio Castro, ele conta uma história. Depois ele não cumpre aquilo que ele falou. Assim, vamos enganar as crianças? Vamos enganar os bobinhos? Vamos falar que a gente vai dar o reajuste tal e depois não dá. Vamos combinar uma coisa com ele e depois a gente não cumpre. Ou seja, vamos enganando as criancinhas. Ou seja, é uma relação infantil, é uma relação pueril do poder público com o professor, do poder público com o magistério. E as discussões, às vezes, os problemas, os grandes problemas da educação também são... Para que serve a orientação pedagógica, na maioria das vezes? Para fiscalizar o diário, para ver se o professor está trabalhando direito. Não há uma discussão pedagógica a respeito, não há gestão pedagógica a respeito da educação como um todo. E eu não estou dizendo que eu tenho a solução dos problemas. Seria muita pretensão da minha parte. O que eu estou colocando é que o professor, ele não é o ator principal dos destinos da educação no Brasil. E as discussões a respeito da educação são discussões infantis. Vamos ver se o professor está trabalhando direito. Vai olhar o diário dele. Não que isso não seja importante. O que eu estou falando é que isso é central. Por quê? Porque como não há maturidade na discussão sobre os temas da educação, as discussões a respeito do dia a dia do professor, do dia a dia da escola, são também discussões infantis. Vamos ver se ele está trabalhando direito. E esse é o grande mote da orientação escolar. Vamos ver se os diários estão em dia.
Outra coisa também do dia a dia da escola muito interessante é os problemas trazidos a respeito do professor. Há pouco tempo, poucos dias, eu perguntei as horas para a turma, eu começo a falar, começo a suar. Aí uma aluna colocou assim, ó, as horas na minha cara, e no celular dela estava uma mulher seminua. E a nudez feminina, né? Ela me tira o foco, né? Aí eu, ó, que aviãozão é esse? Se eu vejo por aí, eu pego. Né? O assunto foi parar na direção. Não que eu estivesse errado, não que eu estivesse certo ao fazer isso. Eu tenho que me controlar as minhas paixões, né? Mas as discussões a respeito do professor giram em torno dessas picuinhas. O professor falou que eu sou um avião. Ah, meu Deus, esse professor é muito mal. Ele olhou a minha foto no meu celular, a foto que eu mostrei pra ele, falou que eu sou um avião. Oh, meu Deus, que professor mal. Ou seja, as discussões são infantis. Os problemas são infantis. Eu lembro que na época do Sérgio Cabral, tinha uns cursos de aperfeiçoamento do magistério. Então vamos dar uns cursos de aperfeiçoamento. Aí colocava a gente diante de uma tela de computador para ensinar a gente a fazer bonequinhos, né? Os bonequinhos, né? Educação continuada para o professor é pós-graduação, mestrado e doutorado, gente. Se não caminhar para isso, o resto é encheção de linguiça, né? Em algumas reuniões pedagógicas é muito engraçado, porque a gente não recebe o piso, né? E o poder público não quer discutir o piso da categoria. Aí quando nós vamos para algumas reuniões pedagógicas, aí alguém vem contando a história, um exemplo. Aí vem alguém com uma fábula, né? Essas coisas devem vir das secretarias de educação da vida. Vamos falar aqui da fábula da formiguinha. Conta uma historinha da formiguinha, a do mosquitinho, umas fábulas. E porque nós temos que ter amor, sabe? Temos que ter carinho. A educação é um gesto de carinho, é um gesto de amor. Não venham discutir carinho comigo enquanto não me pagarem o piso da categoria. Não venham discutir. Por quê? Porque não querem discutir os assuntos com a profundidade que ele merece. Então trazem as fábulas da formiguinha, a fábula do mosquitinho. Aí a fábula sempre tem aquele desenrolo, aquele resultado moraloide, né? Temos que ter amor, carinho. Quando os assuntos são sérios, ninguém conclui que o resultado deve ser alcançado pelo amor, pelo carinho, pelo sentimento. É assim na economia. O arcabouço fiscal foi enviado com base no carinho, no amor, na ternura, na fábula da formiguinha, do ratinho, do mosquitinho. Não. Não é assim. É discutir as coisas com seriedade. Porque nós, professores, não somos tratados com seriedade. Somos tratados como crianças. Então, um dos primeiros desafios é o professor exigir minimamente ou conquistar minimamente uma posição de adulto na sociedade. Porque nós, por enquanto, fomos deslocados, estamos sendo deslocados da condição de adultos e querem tratar a gente por... Vamos falar agora, antes das reuniões pedagógicas, vamos falar uma fábula, e depois comentam, dão pra gente... O que vocês acharam? A maioria fica quieta. Fica quieto. Falar o quê? Aí alguns, para não ficar sem graça, de vez em quando eu falo também alguma coisa, para não ficar chato, né? Aí falo alguma coisa. Eu duvido que nas reuniões das universidades alguém chega com a fábula da formiguinha, do mosquitinho, e a conclusão é essa, porque aqui a educação é um gesto de amor e de carinho. E mesmo como gesto de amor, é um amor político. Não um amor baseado nos sentimentos. Porque os sentimentos, gente, eles são desiguais. Nós não podemos basear nossas vidas no sentimento. O sentimento
Aliás, na Bíblia, o sentimento de Deus não é igual para com todos. Deus amava o povo judeu, escolheu o povo judeu, mas os outros não foram escolhidos. Então, nem o amor de Deus é igual para todos, né? Então, o amor sentimental, baseado no amor sexual, sentimental e romântico da nossa época, também ele é desigual. O amor não resolve os nossos problemas, porque o amor é seletivo. Nós amamos muito nossas famílias e não amamos igualmente a todas as famílias. Amamos as pessoas que casamos, namoramos, beijamos na boca, mas não amamos do mesmo jeito as outras pessoas. Então o amor é seletivo. Então, para adequarmos as nossas ações políticas, não podemos estar baseados nos sentimentos e no amor. E quando trazem as propostas, quando trazem os problemas do magistério, trazem para as reuniões pedagógicas a fábula da formiguinha e do carinho e do amor que temos que ter uns para com os outros. Não me falem de carinho e nem de amor enquanto não me pagarem a porra do piso da categoria. Essa é a minha posição. E depois a gente fala de amor, carinho, good, 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 ok? Então, vamos começar a pensar nisso, a sermos tratados como adultos. Depois que formos tratados como adultos e pagarem o piso da categoria, aí a gente fala de amor, de carinho e até de tesão. Ok, galera? Vocês são do coração.